Isso tudo de pergunta, cara? Um pouquinho, rapidinho. Porra, tô falando, eles já vão aproveitar logo. Não. Pô, porque agora vai levar um... Quantos anos você dá outra também, né? Não dou, não. Então, Eu dei porque eu fui, tá? Se não, Curtiu? porra, tem que ver chorão pra caramba. É mesmo? Foi foda. Eu fotografei ele uma vez. Oi? Aquele Manone. Não, vamos lá. Eu tô bonito? Vê se eu tô bonito. Tá sempre bonito. Barba branca, puta merda. Esse é o charme, né? A primeira lembrança, assim, de Flamengo. Acho que foi do Zico, né? Porque a gente sempre via o jogo do Flamengo, né? Então tinha sempre o Zico. Pra nós, pra minha família inteira, né? Só dentro 2 ou 3 são botafoguenses, mas a família sempre foi flamenguista de verdade. E aí surgiu, né? Porque eu era muito pequeno, aí comecei a jogar desde pequeno bola e eles me botaram na escolinha do Flamengo, né? E isso pra mim foi tipo, caramba, eu tô lá da favela, tô jogando na escolinha do Flamengo. Por causa deles, porque eles pagavam a minha escolinha, entendeu? E essa paixão começou a, sabe, surgir em mim muito mais do que eu até jogava pelada na comunidade, era diferente, mas quando eu entrava lá no clube do Flamengo, na Gávea, isso me emocionava e me dava a responsabilidade de alguma coisa, entendeu? E fui vendo, né? Fui crescendo, fui devagarzinho. E isso foi me dando a responsabilidade com o Flamengo. A paixão só foi aumentando, né? É. Fera. E você, então, os primeiros passos na bola foi na comunidade, assim. Conta pra gente um pouco como é que era. Então, eu sempre gostei de bola, sempre, né? Desde pequeno, né? Tem foto minha desde pequenininho, chutando bola. E sempre tive, porque até meu falecido pai, né? Ele sempre gostou de bola também, ele apitava ou era treinador, então ele sempre gostou de bola. Então isso já veio, acho que já veio de raízes, porque a gente não tem como explicar aquilo que você vai ser. Só Deus sabe, né? Você tem que gostar de verdade para você conquistar alguma coisa, entendeu? Então veio de raiz. Tipo assim, não adianta eu falar para todo mundo, pô, Adriano jogou futebol. Não. Foi desde o começo, desde 7 anos de idade. Entendeu? Incrível, incrível. Você falou numa entrevista que a sua infância foi viver um sonho, que você se divertiu demais, que você não podia ter uma infância melhor do que você teve. Queria que algumas palavras você falasse, descrevesse isso pra gente, né? Porque muita gente não sabe, só sabe o que você falou ali, mas não... É porque, tipo assim, né, todo mundo sabe que eu já, né, morei na comunidade e vou lá até hoje. Mas quando você mora na comunidade, você tem liberdade para fazer certas coisas, né? Não tô julgando ninguém, quem morou aqui na Barra, em outros lugares. Então eu não posso falar que eu sofri, porque eu não sofri, eu vivi. Eu estava vivendo para a vida, aprendendo com a vida. Então, joguei bola de gude, soltei pipa, brinquei de sair com pote, tudo. Entendeu? E hoje, você vê que as crianças não brincam mais. Só quer saber de quê? De telefone. Tu não vê. Hoje, quando eu vou na comunidade, tu não vê mais ninguém soltando pipa. Que agora que eles ficam de férias, né? Não vê. Bola de gude, não vê. Peão, não vê. Hoje em dia é só tecnologia, né? Então esquece de ser criança de verdade. Entendeu? Então, eu não posso reclamar. Você viveu intensamente. Até porque na minha época não tinha esse negócio, não tinha nem telefone. Eu tinha um Ericsson desse tamanho. Não tinha nem touchscreen, né? Catucando aqui no negócio. Então, hoje em dia as crianças perderam um pouquinho
finalidade de saber curtir de verdade, entendeu? Ser Eu criança, acho, né? ser criança de verdade. Hoje em dia é muito mais responsabilidade para eles, entendeu? Verdade, verdade mesmo. Bom, então você... Essa idade que você falou que foi pro Flamengo, da escolinha, era mais ou menos quantos anos? 7 anos. 7 anos. Então, então você teve uma... dos 7 aos 17, assim, ali, Não, ali na base. dos 7 anos para mim ainda era brincadeira na época, Ah, tá. entendeu? Mas depois eu vou ver a minha responsabilidade como criança e poder ajudar a minha família, isso virou uma responsabilidade, Ah, entendi. entendeu? Ali na base do Flamengo, tem algum momento, assim, que marcou pra você? Ah, cara, se eu falar umas coisas aqui, você não vai acreditar. Eu ia ser mandado embora do Flamengo, cara. Bom, você fica à vontade. Não. Eu ia ser mandado embora. Mas mesmo assim eu não deixei de pensar, nem de sonhar. Jogava com lateral esquerda, me botaram no meio de campo, botaram de zagueiro. É quando Deus quer, não tem jeito. Quando Deus bota a mão, esquece. Então, eu amo o Flamengo até hoje, não estou guardando mágoa de nada, mas para as pessoas saberem que nem tudo é mar de rosas, não. Entendeu? É muita luta pra chegar lá. Muita luta. Graças a Deus. Quando que você ia ser mandado embora? Quando foi que isso aconteceu? Eu tinha 15. 15, 16. O Carlinhos. Tô falando com ele porque é meu irmão. Lógico, fica à vontade. Foi 15 anos, 15, 16 anos. E logo depois você já estourou. Aí depois eu fui, com 19 anos, eu fui para Inter de Milão. E porque eles achavam que você não estava rendendo? O que era? Não, porque eu jogava de lateral. Toda posição. E eu também comecei a crescer muito, lateral muito grande, mochila. Mas aí veio o Carlinhos, não, o Carlinhos, velho, não. Todo mundo acha que é o Carlinhos. Eu amo o Carlinhos também, já foi meu treinador também, me deu oportunidade no profissional. Mas quem me deu oportunidade lá embaixo foi um outro Carlinhos. Entendeu? É óbvio que o Carlinhos também me deu a oportunidade de jogar no profissional, né? Que tinha Ronaldão na época, o zagueirão, pô, me pegava de porrada. Mas quem me deu a oportunidade de ficar no Flamengo foi o outro Carlinhos. Entendeu? E ele que te colocou. Porque. Porque eu jogava salão também. Eu também jogava salão. No Country Club, né? Não, comecei no Flamengo também. Aí depois, olha só a minha luta. Sem carro, sem nada. Morava na Penha. Urca. Não tinha linha amarela na época. Urca. Tijuca. Penha. Como é que estuda? Eu repeti a quinta série 3 vezes. Tudo de ônibus. Tô de ônibus. Sozinho. Vovó. Sua avó? Fala um pouco pra gente. Vovó. Se eu não fosse ela, eu não estaria aqui. Quer dizer, minha família inteira, mas quem me levava de verdade era ela. Todo dia? Todo santo dia. Todo santo dia. E ela ficava te esperando lá no treino? Como é que era? E quê? Me esperava, fazia pipoca pra me comer, que a gente não tinha dinheiro, né? Botava lá o queijinho, um pãozinho, pão com açúcar. Isso eu nunca vou esquecer. Nunca. Você pode ver, cara, eu tô sempre com a minha família, sempre. Porque aquilo dali é nosso pilar. Tem que dar... Eu gaguejo quando eu fico nervoso, cara. A gente tem que dar o carinho. É recíproco, né? E a gente nunca pode esquecer isso, cara. Entendeu? Nunca, 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 nunca. Se não tiver estrutura, não tem nada. E o que a vovó te falava no caminho? Tinha sempre um papo Ela com não sabe falar meu nome, não. Ela fala Adirano. Adirano. Ó, meu filho, corre pra lá, corre pra cá. Eu falei, tá bom, vó. E ela ficava perturbando. Solta a bola pra Adirano, meu filho. Eu falei, tá bom, vó. Vó, fica quieta.
Ela fazia com ele. Mas é assim. Se eu não fosse por puxão da orelha dela, de repente eu não estaria aqui, cara. Entendeu? Uma benção, né? Amém. Você conversou com ela quando eles estavam pra te dispensar? Alguma coisa assim, igual os caras? Não. Eu fiquei na minha, né? Quando a gente era pequeno, a gente sentava e separava. Quem ia ficar, quem ia ser mandado embora. E eu não falava assim porque isso mexe, né? Aí separavam. Aí a minha sorte, né? Deus, né? Fazer o quê? Ele, não, o Adriano não, esse Carlinho que eu tô te falando. Sim. Não, o Adriano não, como deixa ele aí. Aí botou de zagueiro, botou de lateral. Já jogava de lateral também. Botou na zaga, botou de meio de campo. Quando botou no ataque, comecei a dar uma mãozada de todo mundo. Vai ser agora. Agora não escapa. Agora no carro, não. Porque eu já jogava na favela com o pessoal mais velho. Eu não vim, ficava tudo pra trás. Aí peguei seleção, fomos campeão do mundo na Austrália, sub-17. Aí depois teve sub-20, campeão. Aí a Inter me pegou. E o Carlinhos era treinador também? Não, da seleção não. Não, o Carlinhos que te segurou lá. É. Aí depois, quando subiu profissional, aí veio outro Carlinho também, que sempre me deu moral também. Entendeu? E o Juan contou uma história que você ainda no juniores, né? Foi treinar com o profissional e deu um chute lá, a bola bateu na trave e voltou. Conta essa história aí pra gente, como é que foi? Rapaz, era a minha oportunidade, né, cara? Jogar num profissional, né? Fazer o coletivo, tem que mostrar alguma coisinha. Rapaz, essa aqui, se pegar na canhota, já era. Aí, tamo lá, chuta pra lá, chuta pra cá. Aí, peguei uma bola. Quem me deu a bola mesmo? Sei que eu peguei a bola e veio o Ronaldão e o Juan, já dei uma abraçada, os caras tudo mordendo. Aí virei, quando eu virei, aquele gol maravilhoso, falei, agora, vou ter que mostrar alguma coisa, né? Pum! Mas bateu na trave e voltou no mesmo. Aí o cara, é esse cara mesmo. A bola voltou no meio campo. Voltou. Pior que voltou. Eu não sei explicar isso não, mas eu fechei o olho e chutei. Verdade. Aí o cara falou, vem cá, menino. Vem cá, vamos bora segurar esse garoto aqui, que esse garoto tá... Eu falei, pode ser me abençoou, vamos embora. E aí depois, menos de uma semana depois, já tá no profissional. E eu com 18 anos fui convocado pra seleção. E eu nem sabia que ia ser convocado, cara. Eu tava na favela lá. Tu falou, Thiago, era pequeno. E eu não, tipo assim, ninguém... Todo mundo pra ver a convocação, né? Pra saber. E eu tava lá deitado, roncando pra caramba. Adriano. Meu filho, falei, o que foi, mãe? Porque eu sou grosso mesmo, falando, eu sou grosso, né? Não, é meu jeito de falar, às vezes eu sou grosso mesmo. O que foi? Tu foi convocado? Falei, para de brincadeira, cara. Porque no jogo antes, era o Leão na época. Ele tava no Sport. E no jogo contra o Flamengo no Maracanã, a gente tava com -1, -2. E eu levei todo mundo. Por isso que ele me convocou. Entendeu? Ficou impressionado com o jogo do Maracanã? Porque eu levei os 3, 4 nas costas. Ele falou isso pra você quando Ele chegou falou. lá? E como ele... Não, então, ele me convocou depois que ele me explicou. Porra, cara, sabe por que eu te convoquei? Que eu vi a coragem em você. E foi verdade. E nós ganhamos o jogo. Bom, tá no profissional do Flamengo. Você lembra o primeiro jogo no Maracanã, você vestindo a camisa do Flamengo? Qual foi o sentimento ali? Cara, depois... O Flamengo não tem igual. Uma, né? Flamengo, Corinthians, não tô desrespeitando os outros times. Mas todo mundo sabe, né? O Brasil sabe que são duas torcidas que, se você não jogar, não tem como. Não tem como saber. Quando eu voltei da Europa, né? E eu peguei um tempo pra mim, né? Ninguém entendeu. Adriano, larga milhão. Não quero saber. O importante é você saber ser feliz, cara.
Não importa dinheiro. É óbvio que o dinheiro ajuda nós pra gente sobreviver, ajudar nossas famílias, né? E a felicidade tua? É muito mais fácil ter felicidade com dinheiro ou ser feliz com você mesmo? Com a tua família? Eu preferi, tá? Bem comigo, com a minha família. Não me interessa. Era novo, né? O nego fala que eu fui burro, mas não fui burro, não. Porque na época eu perdi meu pai e eu não ia mentir pro Moratti, cara. Aquele cara que me botou pra jogar na Inter de Milão. Eu não posso nunca disfarçar de jogar futebol. Ele que me deu a oportunidade de ser imperador. Então eu vou mentir pro cara, apesar de ganhar, sei lá, na época ganhava. E até hoje, isso pra mim é normal porque eu não guardo isso. Eu fiz uma coisa que eu quis fazer, porque eu sabia que eu tava precisando. Então, até hoje quando eu vou na Itália, até o pessoal me pergunta, pô, pá, por que você largou o futebol? Eu falei, porque as coisas foram acontecendo assim tão rápido na minha vida, que às vezes é difícil você também lidar com isso. É complicado. Pô, um cara que veio da favela, que não tinha nada, hoje está sendo chamado como imperador. Olha só. Olha a responsabilidade. Pro mundo, né? Mas é complicado porque hoje eu me sinto tranquilo e feliz de falar. Eu joguei. Joguei com um montão de jogadores fenomenais. Pô, não preciso nem... Isso é Deus, cara. Não é... É difícil explicar porque eu acho que só quem joga futebol de verdade, né? Sabe a emoção que a gente tem de olhar pro lado, porra, tô jogando com esse cara. Entendeu? O teu olho brilha. Então, quem joga futebol sabe como é que é. Entendeu? Sim, sim. Quem foi o cara que você olhou assim? Ronaldo. Ronaldo. Fenômeno. Não é o Ronaldinho, não. O Ronaldinho também, aquele puto também, joga pra caralho. Mas o Ronaldo foi. Porque ele também na época era da Inter de Milão, quando eu cheguei. Não, e você falou da Inter de Milão, a gente tava assistindo hoje de manhã, revendo, né? Primeiro jogo no Bernabéu, lotado, Real Madrid e Inter, você chegou lá, bateu uma falta, tum! Porra, e pior disso, uma semana antes, né? Que eu tinha acabado de chegar, cara. Eu tinha acabado de chegar daqui do Brasil, né? Aí comecei a bater falta aí o Sidorf. Porque o Sidorf, a mulher do Sidorf é brasileira, então ele fala um pouquinho português. Aí eu tô batendo falta, eu sempre chutei forte, né? E pum, eu tava só acertando. Pô, parece que é Deus. Parece não, é Deus. Aí o Cooper me botou no segundo tempo. Aí peguei a bola e fizeram a falta e tal. Pô, o Sidorf, quem queria bater era o Materazzi, né? O Materazzi é grosso pra caralho, um zagueiro desse tamanho. Porrada come. Aí o Materazzi, não, quem vai bater sou eu, né? Eu não entendia muito italiano, porque eu tinha acabado de chegar. Eu falei, opa, vou recuar. Aí o Sidorf, não, quem vai bater vai ser o Adriano, olha só. E o Materazzi vai falar com o Sidorf? Melhor não. Quem tem mais moral? Negão é foda. 7% de gordura, aquele negão. Imagina. Só tinha pele e musgo, aquela merda. Aí fui e fiz o gol. Pô, mas aí você fala aí, fez gol, parece que foi simples. Você deu uma pedrada ali que foi linda. Deus, cara. Porque noção eu tinha de direção, né? Óbvio, quando a gente vai bater, a gente tem noção da direção. Mas eu não sabia que ia sair tão forte assim, não, cara. Caceiro tentou, não vai não, filhão, que não adianta não. Mas é Deus mesmo, é Deus, não tem jeito. Eu vou na Itália, quem é esse cara que chegou fazendo gol? Aí dali fui, aí depois eu fui emprestado pro Parma. Não, tô mentindo. Joguei o segundo turno ainda na Inter.
Aí me emprestaram pra Fiorentina, depois a Fiorentina foi pro Parma, depois eu retornei ainda. Eu poderia ir pro Chelsea. E não fui por causa de consideração pro Moratti. Sério? Teve chance de ir pro Chelsea? Tudo? Na época era 100 milhões. Caraca. Por Deus. E você não quis ir Não. pra Inglaterra, não? Eu voltei pra Inter. Lealdade. Por Deus, por isso que ele me liberou. Sabe quanto eu ia pagar? 7 milhões de euros. Só de multa pra voltar. Ele não. Ele me ligou, Adriano, é isso que você quer mesmo, cara? Eu falei, pô, Moratti, eu quero. Eu não quero ficar aí pra mentir pro senhor, não. Ele, então tá bom, tá liberado. Aí assinou minha rescisão. Não paguei nada. Ele não falou nada. Nada. Você foi leal a ele, ele foi leal a Não. você. Mas quando você fala mentir, é porque você não queria ficar lá sem querer jogar Eu lá, não né? tava com cabeça, não, negão. Não era mais eu. Depois que meu pai morreu, né? Não vou botar a culpa no meu pai, não. Mas isso mexeu um pouquinho com a minha cabeça. Eu não conseguia mais ser eu. Eu não conseguia mais jogar. Sabe, com alegria. Sabe, com aquela paixão mesmo de... Eu não tava conseguindo, cara. Aí tava o Maurinho na época, né? O Maurinho sempre falou, foda-se, pá. Puta que pariu, caralho, foda-se. Eu falei, o que foi, cara? Você vai me fuder, pá. Olha, Gade, eu falei, não tô aguentando mais. Aí eu fui convocado pra seleção e ele falou, você não volta mais. Eu falei, você já sabe. E não voltei mais. Sério? Ele cantou essa letra mesmo? É, ele já sabia. Já sabia. Ele tava vendo tudo, né? É. Que eu meti 3 gols nele antes, quando ele era no Porto, meti 3. Ele, nenhum jogador fez 3 gols em mim, não. Eu falei, mas eu fiz. Beijo do gordo. E o filho dele é meu fã. Pode perguntar pra Quem ele. não é teu fã? Pô, tá louco? Não, essa história do Chelsea eu não sabia, que você também teve pra Inglaterra. Você não quis jogar na Inglaterra, não? Não é que eu não quis, cara. É porque era consideração mais do que dinheiro, mais do que tudo. Era consideração, porque foi... Quando eu cheguei na Itália, pô, o Moratti me abraçou de uma maneira, né, Thiago? Quando eu levei minha família, são 44, Thiago? Puta merda. Levei todo mundo pra Europa. Ele botou o ônibus lá pra levar minha família. Pô, Isso você não esquece. não esqueço mais nem pelo caramba. É por isso que você tem essa consideração forte. Tenho muito mesmo. Entendeu? Coisas boas a gente não pode esquecer. Até coisas ruins, às vezes é bom pra gente aprender. Mas é melhor, sabe, botar de canto. Verdade. Bom, você falou que foi pra Fiorentina, Parma e voltou pra Inter. No Parma tem algum momento especial, assim? Ah, tem sim. Quando eu aprendi a fazer gol. Prandelli. Eu não sabia fazer gol não, negão. Fechava o olho e papum, chutava forte. E o goleiro não vai pegar, você não pega na cara. E ele me ensinava toda a mão quando eu ia embora, tipo assim, acabou o treino. Ele, Adriano, pode voltar. Eu falei, puta merda. Aí ele cruzava pra mim, eu matava no peito, ia de frente pro goleiro, pai, faz isso, faz aquilo. Ele que me ensinou. E fala até hoje, eu sempre falei isso. E ele que me ensinou tudo. A fazer gol, tudo. E o movimento de atacante. Eu não sabia não, cara, que era lateral. De certa forma você tá jogando de atacante há poucos anos. Poucos anos. Ele que me ensinou tudo, cara. A cabecear, a dominar a bola de frente do goleiro, não ficar nervoso, porque eu pegava a bola, pum, chutava. Eu chuto forte, é só escolher um canto e dar uma porrada. Funcionava, né? Fazer o quê? Aí ele te deu a técnica de tira por aqui, dá Isso, por cima. exato. Foi ele. Incrível. Bom, e aí no Parma teve a Copa América, né? O que mais te marcou naquela Copa América ali, 2004? Caramba, cara, a Copa América, pra mim também, né? Porque era o começo de tudo. Pra mim era uma oportunidade de eu me mostrar pro Brasil, né? Porque eu não joguei aqui de verdade antes, no Brasil, pra mostrar pra população quem eu era. Eu não tive a oportunidade de mostrar isso, eu fui ter depois. Então a seleção veio para me mostrar quem eu era de verdade.
Entendeu? Então, pra mim, eu falei, agora eu vou ter que ir. E graças a Deus, Papai do Céu, mais uma vez me abençoou. Daquele jogo eu só lembro um escanteio pra Argentina. Não sei se era Messi mais um ali. Eles ficaram ali batendo aquela bolinha. A batendo porrada ia comer, rapaz. Luiz Fabiano já queria pegar todo mundo. Eu falei, vamos pegar então, vamos embora nessa. Se você ver o lance direito, você perceber, a minha mão fez assim, ó, pra trás. Eu ia dar a cotovelada nos caras. Nessa que eu fiz assim, eu já virei o corpo, a bola caiu, tipo assim, pra mim. Eu só puxei, falei, o gol tá ali, mas eu não vi aonde a bola ia entrar não, porque era na emoção do jogo. Isso é mentira, se eu falar que eu bati ali certo, mentira. Quando eu virei pra dar cotovelada no moleque, porque os caras estavam tirando hora com nós, aí a bola bateu, vem cá. Tum. O que passa dentro de você? Né? Tu não viu que eu confiei, não, cara? Emoção não tem como explicar, cara. Dali já ganhamos o jogo ali, no pênalti, beijo do gordo. Pênalti nós sabe. Aí já era. O Ronzão meteu lá, já era. E foi o campeão. Aquele gol seu, o Brasil inteiro deve ter falado, chupa, Argentina. Porra. Tá todo onda, mundo triste, né? Todo mundo triste, né? Porque, porra, perder pra Argentina é complicado. E eles têm um medo de mim danado. Agora que eu parei de jogar, né? Fazer o quê? Mas cuidado. Bom, aí depois da Copa América, você já tava no Inter de volta, né? E foi aí que começaram a falar Adriano Imperador? Foi nessa época? Não. Não? Foi quando eu voltei pra... Quando eu saí do Parma... quando eu saí do Parma, eu voltei pra Inter. Aí eu fiz o gol lá, porque tem um Adriano Imperador romano. Sim. Entendeu? E, cara, favelado, você me chamaram de Imperador. Eu falei, essa é mentira. Que confusone, sarà perché ti fermo, un giocatore che vive a bava mano, bate le mani, e capote Adriano Lala. Falei, rapaz, é pra mim mesmo. E aí foi, aí depois eu fui perguntar por que me chamam de imperador, porque você é o nosso imperador. Imagina, cara. Passa um filminho na cabeça? Filme? Rapaz, isso não tem explicação, cara. Não tem. Quando Deus bota a mão na nossa vida, não tem explicação. Por que vai chamar de imperador? Me fala. Só me fala. É Deus, cara. É Deus. Não tem outra explicação. Não tem jeito. É querer esse cara quando quer, já era. Já era. Por quê? Eu tinha acabado de chegar chamando imperador, não fiz nadinha, cara. Não tem explicação. Graças a Deus, né? Aí dá pra ver que você sente isso na pele mesmo. Você sente que Deus tá abrindo os caminhos, iluminando. Sempre foi, cara. Minha família toda é da igreja. Eu também sou batizado, mas tô separado um bocadinho. Não, mas eu sempre tenho temor a Deus, sempre. Eu sei que tudo que tá na minha vida é óbvio, né? Minha família que me ajudou. Óbvio também pelo meu esforço também. Mas é Ele. Sem Ele não tem esforço aqui. Não tem. É verdade, é verdade. Bom, Imperador, nessa época... Tá gaguejando, cara? Não, desculpa. Tá nervoso também. Tô nervoso, pô. Imagina, se você ficar nervoso, imagina eu. Não acabou, não é? Tá quase. Meu Deus do céu, tá Gostando, vendo? tá não? Eu tô gostando, mas você tá falando, eu vou falar. Vambora logo. Eu quero tomar meu querosene, cara. Sim, pô, vamos. Nessa época aí, os holofortes estavam todos em você. E aí você contou que chegou um dia na cozinha e sua avó tava esquentando lá uma água. Explica essa história. Conta a história pra gente. Isso aí foi na Itália, cara. Então, foi assim, os caras só viviam atrás de mim, né? Paparazzi, aquelas coisas todas, tadinha. E eu tô vendo ela esquentando água. Falei, bom, o que você tá esquentando? Vou jogar nele. Ele quer jogar nos caras lá de fora.
Porque eu não sei o que houve, que eu fiz alguma merda. Novidade. E aí o pessoal começou atrás de mim, dentro da minha casa, sabe? Caramba, eu também não entendia. Eu falei, pô, pra que isso tudo, cara? Queria saber o que eu fazia, o que eu não fazia. Aí ela esquentando a panela, eu falei, pô, você vai jogar assim quem? Vou jogar ali lá fora. Eu falei, não faz isso não. Foi verdade. Que era, pô, tava demais, cara. Tava demais. Eu não tinha. Não é que eu não tinha vida, né? Mas tem uma época que eles ficaram no meu pé pra caramba. Muita coisa, não era pouca coisa, não. Aqui também, tu sabe. Não posso fazer, não tô nem mais jogando futebol, não tenho que dar satisfação pra ninguém. Mas Adriano, puta merda, Adriano de novo. Eu não tenho que dar satisfação pra ninguém, tenho que dar satisfação pra minha mãe. E pra Deus, mas pra ninguém. Sua avó também. Ah, não, aquela ali nem fala, cara. Bom, aí você jogou no Inter, você saiu do Inter, você já contou pra gente. E foi pro São Paulo, né? Foi. Você falou que você já foi... 2007. Conta um pouquinho dessa fase de São Paulo. Eu pedi pra ir, pra voltar um pouquinho, que ali já não tava com a minha cabeça já num lugar. Vou voltar ao Brasil, que na época eu tava com um empresário, que eu não vou falar o nome dele, que pra mim não conta. Disfarçar só por causa de dinheiro, não. Então eu não vou falar nem o nome dele, que eu não quero falar. Que Deus o tenha. E aí eu tive a oportunidade de ir pro São Paulo, né? Eu tava acompanhando também o doutor da Inter, que na época eu fiquei com depressão brava. E aí eu pedi para voltar ao Brasil, né? Aí eu fui pro São Paulo. Com São Paulo na época tem aquele Refis, né, que se fala. Refis, Isso. Tem uma estrutura até hoje, não sei agora, né, mas que na época tinha, né? Tinha psicólogo, tinha tudo. Então eu tive a oportunidade de começar, né, tentar seguir meu caminho de novo. E nisso eu fui treinando, sabe? Treinando ali, todo mundo. Aí, poxa, Adriano, por que você não fica aqui com a gente? Eu falei, pô, não depende de mim, não. Pô, se puder. Aí a gente ligamos pro Moratti, né? Moratti. Aí o Moratti, Adriano, tu quer ficar aí um pouquinho? Eu falei, quero sim. Não vou mentir pro senhor. Então tá bom. E nunca deixou de me pagar, cara. Você tem noção do que é isso? Moratti? Uhum. Respeito. Nunca. Tô mentindo, não. Quer ficar no São Paulo? Quero. Ficar aqui um pouquinho, já tô começando a me reabilitar de novo, tá bom. Aí fiquei 7 meses. Só não fui campeão, puta merda, que deu Maracanã. Logo pro Fluminense. Aquele Horto safado. O Horto era foda aqui, ó. Aquele danado faz gol, que é uma maravilha. Aí ele fez gol, aí depois eu tive que retornar para Inter de Milão. Estourou, eles falaram, opa, Ficou acho que uns 4 meses, 5 meses para o nego botar mais gol do que eu no São Paulo. Não foi isso? esse aqui é São Paulino. É verdade. É São Paulino, ele. É. Adriano. Bom, até hoje a torcida de São Paulo te ama pra caramba. Pô, quando eu vou lá em São Paulo, pô, um carinho que o pessoal tem por mim, pô, não tem explicação. São Paulino, corintiano, todo mundo, graças a Deus, cara. Esse jogo com o Fluminense foi É. no fim. Se a gente passa aqui, nós era campeão. A LDU ganhava atropelo já era. Novidade. Aí não tem pegar, não. Mas Deus falou, não, calma aí. Né? É um título que eu não tenho mesmo. Libertadores eu não tenho, não, cara. Não tem mesmo, não. Joguei no Flamengo, joguei no São Paulo, não tenho, não. Verdade, tem alguma. Não, pode não. Bom, aí você. Do São Paulo você voltou Voltei pra Inter. pra Inter. E depois da Inter, voltou pro Flamengo. Voltei pra... Não. Não. Eu voltei da Inter pro Flamengo. Ah, foi 2009, tá certo. 2007, isso. 2009, voltei pro Flamengo. Aí foi um campeão brasileiro. Como é que foi o reencontro com a torcida? Tipo assim... não tem como falar, cara. Porque eu joguei no Flamengo quando eu era muito novo. Entendeu? É aquilo que eu te falei, mas ele já tinha conquistado na seleção. Entendeu?
aquilo que eu queria. De mostrar pro Brasil realmente quem era eu. Porque aqui no Brasil eu não tive a oportunidade de fazer isso. Lá fora, na Itália, Então, quando eu voltei ao Flamengo em 2009, né, que eu sumi, né, que o nego falou, Adriano sumiu, vai pra favela, ficou, né? Eu tava na minha comunidade, eu queria saber, queria voltar o Adriano, não o imperador, o Adriano. Porque sem o Adriano, o imperador não presta. Porque se o Adriano tá bem com o Adriano mesmo, aí o imperador é foda. Porque se não tiver, beijo do gordo. Entendeu? Então, eu precisava dar uma recuada. Precisava retomar a minha essência. E muito nego hoje não acredita nessa merda. Ah, porra nenhuma, vai lá, vai drogado aqui. Nunca. A hora que vocês quiserem, pode vir aqui. Ó. Ah, vai dar álcool mesmo, que eu tomo Danone. Isso aí vai dar. Nunca, rapaz, nunca. Meu pai e minha mãe não me criou para isso, não. Independentemente da minha comunidade, que eu sou mesmo, favelado eu sou. Mas nunca, não faça isso. O dia que eu usar droga na minha vida, minha mãe morre. Minha avó também. Eu disputo com qualquer um aqui, pode fazer. Vamos lá. Vai dar álcool, álcool vai dar. Um pouquinho não, bastante. Ai, ai. Mas é isso, então aí depois quando eu voltei ao Flamengo, pô, eu falei, eu tenho uma responsabilidade caminha da onde que eu realmente comecei. Entendeu? A gente tava em 13º, 14º lá, quase lá embaixo. Falei, puta merda, e agora? Mas aí que tá. Quando você tem grupo, que não foi só eu, quando você tem grupo, todo mundo, vamos lá, cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e a gente foi crescendo. Começamos a ganhar contra o Santos, que foi a estreia do Andrade. Entendeu? Que cara maravilhoso. Andrade? Por quê? Porque, além de ele ser ex-jogador, então ele já entendia o nosso pensamento. Então ele perguntava pra gente, e a gente também perguntava, como é que vamos jogar dessa forma? Porque a gente não tinha um time, falar bem claro, né? É óbvio, né? Nosso time, pô, a gente tava lá embaixo, cara. Depois do Santos, ele não conseguimos mais perder. Aí fomos. Vambora, devagarzinho, vamos chegando. E vamos criando força. Aí o grupo foi se fechando mais, já era. Depois quando fomos ver, já tava no Grêmio. Aí já era. Mas o grupo foi maravilhoso. Maravilhoso. Se não fosse o grupo, não era só eu não, cara. O grupo era de verdade. Um lutava pelo outro. Tá cansado? Às vezes eu tomando uns querosene, cheguei doidão. Vou correr por você. Isso dá prazer. Ou quando ele tava ferrado, vou correr por ele. E depois ia todo mundo lá pra casa, tomar um querosene. Todo mundo. Todo mundo pra sua casa? Todo mundo, pode perguntar. Todo mundo. Então a gente sempre fizemos tudo junto, tudo unido. As mulheres já sabiam, toda quinta-feira a gente ia tomar um querosene ali na... Onde é aquela merda ali mesmo? Mercado Produtor. Sabe a mulher? Mercado Produtor ali? Sim. Aí toda quinta-feira, acabava o treino, nego não queria saber do treino, só queria saber depois, na quinta-feira. Toda quinta-feira. Então a mulher tinha que chegar meia-noite, mas aí, rapaz... Aí teve aquela confusão danada. Vambora. Deixa pra lá. É. Aqui a gente não quer polêmica. Não, mas eu falo Aqui a também, não gente tem quer problema alegria. não. Bom, aí, artilheiro, foram campeões. Agora, você falando assim do grupo, é fácil entender o porquê que deu aquela subida. E aí foi jogar Libertadores de 2010. Você fez gol em vários jogos importantes, chegaram até as quartas. Como é que foi jogar aquela Libertadores? Porque foi a sua primeira Libertadores, Foi né? minha primeira. Não, a segunda. Não, foi a segunda. Desculpa, segunda. Como é que foi jogar aquela com o Flamengo? Eu sempre quis ganhar a Libertadores, mas eu nunca tive oportunidade de verdade de ganhar.
Eu acho que nem tudo é possível, né? Tudo é possível, basta você querer. Mas Deus falou, não, tá bom por aí. Então, eu tô em paz. Espero que o Flamengo seja campeão de novo. Que assim seja. Verdade. E você falou, espero que o Flamengo ganhe outra vez. Essa final de 2019, você assistiu? Você assistiu? Onde você assistiu ela? Oi? Como é que foi assistir a final de 2019? Quando os caras fizeram o gol, rapaz, eu chorei pra caramba. Tu não viu, não? Chorei a pampa, rapaz. Eu acabei de tomar. Eu tava tomando lá em casa, né? Vendo o jogo, chovendo pra caramba. Aí fui no banheiro, eu falo a verdade, não tem calma não. Fui no banheiro, tô mijando. Eu falei, porra, o que foi? Botei na cabeça, não foi não? Todo mundo pulando, fizemos um gol, eu falei, caralho, porra! E aí quando o Flamengo fez aquele gol, você falou, pô, agora tudo é possível. Ué. Deixei o Mengão chegar na final, já era. Não tem como. Se deixar, pode ver que é muita luta pra chegar, mas quando chega, já é. Cante comigo, Mengão. Eu tenho que até me arrepiar pra falar. Ui. Não tem como. Mexe. Você pode estar jogando mal pra caramba, mas quando começa a cantar, já era. Você sentia isso A no campo? porrada come. Aí não tem jeito. Pode perguntar, todo jogador sabia isso. Não tem jeito. Isso a emoção já te levanta, o teu alto astral já levanta. A emoção já... não tem como, já bota a mãozão, vai pra lá, merda, vambora. E isso é o Mengão e também Corinthians, né? São Paulo também. Então, mas até tem muito gringo que vai assistir e eles não conseguem entender muito essa relação do Rio e do Brasil, né, com o Flamengo. Como é que você descreve, assim, para quem não conhece o Brasil, não conhece o Rio, o que é a relação do Flamengo dentro aqui da cidade do Rio de Janeiro? Rapaz, é complicado falar, né, que eu sou Mengão. É isso aí, por isso que eu tô falando. Cara, é uma coisa muito grande, cara. Se você não for no Rio não saber quem é o Flamengo, pelo amor de Deus. Ainda mais o Didico. Não, mas acho que a emoção, né? Não só o Flamengo, vamos falar Botafogo, né? Vasco, Fluminense, os outros times também. Mas o Flamengo não tem jeito, cara. O Flamengo é o coração do Rio. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O Flamengo é o coração do Rio. Entendeu? Não de respeitando os outros times. Entendeu? Mas do Flamengo é Flamengo, não tem jeito. E se vier pro Rio, bota a camisa do Flamengo que o nego vai gostar. Vamos lá. E bota 10. Eu não vai acabar essa entrevista não, cara? É a última pergunta. É a última pergunta. O Kobe Bryant, ele teve Isso aí era foda. Ele era... Igual o Jordan também. Tá vendo? Como é que é? Deus, cara, não tem jeito. talento. Talento de verdade. Isso é dom de Deus, cara. Não tem outra explicação. Cada um tem o seu dom, né? É verdade. Dom de escrever, dom de jogar, dom de basquete, vôlei. Pode ver. São pessoas escolhidas por dedo de Deus. Senão, não tem jeito. É verdade. Ele teve uma lesão igual a sua do Aquiles, né? Aqui, ó. Eu também. Eu rompi o meu também. E é foda essa porra. Pode mostrar de novo, seu Ricardo? Pode sim. Eu vou ficar com você, mas eu vou querer tirar uma foto. Eu operei 2 vezes, cara. Então, eu queria que você falasse isso, porque o Kobe Bryant, quando o Kobe Bryant rompeu o Aquiles dele, foi durante um jogo. Quando chegou no vestiário, todos os repórteres em cima dele. E os caras já queriam saber o que ia acontecer. Ele falou, cara, calma. Depois ele falou em entrevista, falou, cara, o romper o Aquiles para um atleta é como se fosse o beijo da morte. Porque você não consegue mais sustentar o corpo direito. Não consegue mais. Olha. Por isso também que eu parei de jogar. Porque a cobrança em cima de mim é ser muito coisa. Você tem que se adaptar de outra forma para jogar. Mas tu acha que a imprensa quer saber disso?
Não quer. Eu operei 2 vezes, cara. 2. O mesmo... É. Porque meu tendão ficou alongado. Meu pé ficava assim, pra baixo. Aconteceu Aí, comigo. foi no Corinthians. Meu primeiro treino no campo, eu rompi um tendão. Aí fiquei 7 meses. Eu já não tava com a cabeça legal. Já falei pra todo mundo. Eu voltei, eu fiz terapia, porque eu não tava legal. Eu dormi ontem. Aí tá, saí do Corinthians, fui... Não, Roma, né? Ainda fui pra Itália ainda de novo. Fui pra Roma, depois eu voltei pro Brasil, aí fui pro Corinthians. Aí, logo depois, aí... né, aquela confusão toda do Corinthians. Aí eu voltei ao Flamengo. O doutor Ronco falou, Adriano, tu vai ter que operar de novo, cara. Ah, não aguento não. Não aguento não, doutor Ronco. Não aguento não. Ele, cara, ou senão tu vai mancar. Até hoje manco, né? Senão, cara, não vai ficar legal. Aí, operei de novo. Aí já era. Sabe? Ainda fui pra Miami, né, Thiago? Ah, fui pra Miami ainda. Operou em Miami ou não? Não, Depois operei foi aqui. pra Miami. Mas não é a mesma coisa, cara. Você tem que se adaptar, sabe? De você tirar o teu chip, exemplo, tá? Tira o chip teu que tu já tá acostumado a fazer, bota o novo. E é complicado. Muita coisa. Só quem passa que sabe, né? É verdade. Eu queria que você falasse, conta um pouco, porque assim, eu quando rompi meu Aquiles, eu não sabia o que era romper um Aquiles. Eu também não. Eu nem sabia o que era aquele, cara. Não sabia que era. A gente dependia desse tendão pra gente ficar em pé. E foi uma coisa horrível, cara. Porque quando a segunda vez pode ver que tem um buraco aqui, ó. Sim, sim, Tá vendo? sim. Isso aqui, se você botar a mão, dá até nervoso. Caralho. Entendeu? Pra curar esse buraco, rapaz. Porque teve que puxar meu tendão, sabe? É porque ele estoura e estica. Né? Isso, ele sobe. Ele sobe. Entendeu? Se você não costurar eu não sei falar esse nome porque eu não sou médico. Mas é isso mesmo. É. E a pessoa que me operou no São Paulo não era especialista, não vou falar nome porque é para não evitar. Não era especialista em tendão, era no joelho. Mas aí Adriano, né? Imperador, quem não vai querer operar? Não tô botando culpa em ninguém, veja bem. Eu também falhei de não, né, de faltar a fisioterapia, enfim. Mas eu acho, pra mim, eu também falhei. Veja bem, eu tô falando, eu acho que eu também falhei. Mas teve uma falha também deles. Entendeu? Sim. Mas eu queria que você falasse assim, porque, por exemplo, eu não sabia o que era romper um Aquiles. Quando eu estourei, eu tava jogando bola com meus amigos, eu tive que ir embora pra casa. Eu peguei o carro e dirigi com a perna esquerda só. É que o pé fica assim mesmo. Aqui, ó. O pé fica bom. Não consegue não, Thiago. Aí eu cheguei em Consegue casa. não. Cheguei em casa, botei um gelo. Aí minha mulher chegou e falou, ué, tava jogando futebol de novo? Falei, fudeu. Fudeu. Falei, não, acho que eu machuquei. Ela, eu vou sair, não sei o quê. E não dói não. Quem fala que dói é mentira. Não dói. Não, dói depois da cirurgia. Depois. Na hora quando você rompe, tu nem sente, cara. Tipo assim, foi o meu primeiro treino. Cheguei da Roma, né? Aí eu tava treinando só na academia, porque eu tava tomando negócio pra caramba. Aí tava meio gordinho. Então eu tava primeiro na academia, pra depois ir pro campo. Aí emagreci, quando eu fui pro campo, meu primeiro, quando eu pulei, né? Que tinha um cone, né? Pra gente pular, pra fazer aquele... como é que se fala, cara? Merda mesmo? Físico. É físico, mas é aquele reduzido... Circuito. Circuito, isso. Meu primeiro pulo, cara. Então acho que, tipo assim, né? Claro que a gente... Pum! Falei, porra. Aí quando eu pisei de novo, caiu, eu falei, que porra é essa? É um barulho de, tipo, pisar num todinho, né? Exatamente. Foi Esse é o barulho. Mas não senti dor, não. Eu falei, porra, não tô conseguindo levantar meu pé, merda. Que porra é essa? Foi ver, arrebentei o tendão. Aí eu queria que você falasse o seguinte, porque eu não sabia da recuperação. Eu fiquei 3 meses sem botar o pé no chão.
Fala um pouquinho pra gente, porque as pessoas não... Ah, o Adriano rompeu Aquiles, Não, porra, isso é muito sério. difícil. Eu quero que você conte um pouquinho disso aí. Mas é difícil, porque só quem operou sabe, né? Porque não é uma operação normal. Não é. Entendeu? Ainda mais pra gente que a gente precisa, né? Da nossa estrutura do pé, pra gente correr, pra gente dar um arranque. Não tem mais, cara. Não é a mesma coisa. Entendeu? Então, depois de tudo que eu passei, aí, pô, operei de novo. Falei, então vou parar, cara. Porque também não ia ter estrutura também pra mim voltar. Eu já não tava com a cabeça legal. Porque a imprensa não quer saber disso. A imprensa quer um imperador. Mas um imperador sabe que tem alguma coisa errada. Mas a imprensa não quer saber. Entendeu? Por isso que eu falo, se não tiver o Adriano, não tem imperador. E eles também não romperam Aquiles pra saber a dificuldade que é. É verdade. Bom, a última pergunta. Se tivesse fazendo o filme da sua vida, quem seriam os protagonistas? E descreve um pouquinho de cada um. Não precisa nem falar, né, cara? Minha mãe e minha avó. Meu falecido pai, eu acho que... Acho não. Certeza absoluta. Família. Porque tá na hora ruim, tá na hora boa, tá sempre ali. Sempre vai te amar. Entendeu? E vai ser, né? Ano que vem, documentário já tá indo. Ah, é? Graças a Deus. Tá gravando direto? Não, vai começar agora em janeiro. Agora. Graças a Deus. Ainda tem um livro também, tem um livrinho. Vou contar tudo. Quem que tá escrevendo? Quem que tá escrevendo? É lá na Itália. Lá na Itália? É. Legal. Vou contar tudo, não vou esconder nada. Porque é isso que vende, né? Você é fera, mano. Você é fera. É isso aí. Isso aí, pô, obrigado mesmo. Nada, obrigado, porra. Caralho. Agora deixa eu...